o Esquilocast, um podcast sobre marketing, negócios e o poder das histórias. Aqui, marcas e criadores de conteúdo compartilham suas estratégias e aprendizados. Eu sou Priscila Esquilante, host do podcast e founder da Esquilo Content, uma agência de marketing e produção de conteúdo criativo para marcas que querem se destacar no digital. E no episódio de hoje, vamos falar de um tema que, gente, é a espinha dorsal aí para qualquer negócio: vendas. Muita gente ainda enxerga vendas como algo que é só técnico ou que você precisa nascer com esse dom, mas na verdade vender é um processo profundamente humano. E é sobre entender comportamento, criar conexão e transformar essas necessidades em soluções para que o cliente veja valor. E para essa conversa eu recebo a Fernanda Cielo, minha amiga, economista de formação, especialista em vendas comportamentais e uma profissional que encontrou nas vendas não só a carreira, mas uma forma de empreender, realizar sonhos e transformar negócios. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada, Pri. Então, vamos começar, Fê. Conta um pouquinho da tua trajetória, conta pra gente, né, esse lado economista que talvez nem todo mundo conheça, como é que começou? Boa tarde, Pri. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando e trocando conhecimento. Bom, eu escolhi a minha faculdade pensando em não trabalhar com vendas. Por mais incrível que pareça, eu escolhi economia achando que eu iria apenas trabalhar no mercado financeiro e que lá eu ia me encontrar, né? No fundo, eu estava fugindo de ter que trabalhar com vendas. Porque hoje, né, claro, eu tenho consciência disso. Eu cresci num lar, né, com pessoas que atuam com venda. Minha mãe é vendedora há 30 anos. Então, eu escolhi a minha profissão pensando em justamente não atuar com a venda. Mas, como eu queria trabalhar num banco, né, a história desde criança, o sonho, né, de atuar dentro de um banco, ele cresceu até que eu encontrei a faculdade de economia, onde eu decidi ali buscar trabalhar no banco. Posso dizer que, na época, eu busquei entregar uns 80 currículos na cidade, mais ou menos, até conseguir oportunidades para trabalhar dentro de uma instituição financeira. E dentro do banco eu descobri que eu teria que vender, né? Por incrível que pareça, eu não queria isso. E como que foi essa tua virada de chave, assim, para... Não, vou migrar para vendas, vou sair, vou empreender? Quando eu entrei no banco, eu já entrei sabendo que teria venda pela entrevista que eles fazem, né? Eu fiquei 1 ano de estagiária e ali eu fui efetivada. Foi no processo dentro do banco que eu percebi que eu precisaria vender outros produtos, que eu precisaria gerar conexão com os clientes. Tive, claro, sempre a oportunidade de passar por pessoas que me direcionaram muito para como fazer, como me conectar com os clientes. Mas uma frase que eu falo para os clientes sempre é que muitas vezes a gente precisa chegar ao fundo do poço para entender que nós precisamos buscar ajuda. E foi o que aconteceu comigo quando eu entendi que ou eu aprendi a vender ou eu não ia chegar a lugar nenhum, eu não ia ter resultados, a minha carreira dentro do banco não ia durar, né? E foi numa busca incessante de me desenvolver, de evoluir, de conseguir vender, que eu consegui ir me lapidando no processo. E dentro do banco mesmo eu percebi que não era somente técnica de venda. Era muito além disso, né? Era a parte emocional, era a mentalidade, eram as crenças, o meu histórico de infância, o que eu tinha vivido com a venda. E a vontade de empreender já surgia no meio do caminho, né? Então, eu não sabia como eu iria empreender, mas eu queria trabalhar com algo. E foi através de uma oportunidade que eu tive com uma mentora aqui de Chapecó, que eu consegui ver uma oportunidade dentro do negócio dela, onde eu conseguiria ajudar ela com as vendas. E foi ali que tudo começou, né? Eu estava dentro do banco, eu fazia há 7 anos o que eu fazia, né? Já tinha sido promovida, tinha um time, trabalhava muito bem com venda, me desenvolvi muito rápido, né? Tanto que, na época, em 6 meses, eu consegui a promoção, né? E eu trabalhei muito em silêncio para isso, né? E eu descobri que aqui fora a dor do mercado era a venda. E eu achava que não. Porque como eu cresci não querendo isso, eu achava que era uma coisa que as pessoas faziam com muita naturalidade ou que era dom aqui fora. E, na verdade, não é. Né? Então, conforme eu fui vivendo e conhecendo pessoas fora do banco, que foi algo que me proporcionou ver isso, eu consegui ver como eu poderia ajudar pessoas com o conhecimento que eu tinha. Que, na época, não era muito, mas era muito mais do que a galera aqui fora. Com certeza. Né? Então, começou com esse desejo, assim, de fazer diferente. E você acredita que a pessoa precisa ter um perfil comercial ou ela
pode desenvolver isso? Pode desenvolver. Qualquer pessoa pode aprender a vender, independente se você é mais introspectivo ou mais extrovertido. Tem-se muito aquela crença que vendedor tem que ser tagarela, que vendedor tem que ser falante, tem que ser comunicativo. Não vou dizer que não agrega, porque quando você tem facilidade de se comunicar, você consegue fechar vendas com muito mais naturalidade, né? Uma pessoa que ela é mais analítica, que ela é mais estável, mais introspectiva, ela tem uma tendência muito forte a ter um pouco mais de desafios na venda. Mas quando a pessoa está disposta, ela quer se desenvolver, ela quer resultados diferentes, ela consegue. Hoje eu posso dizer que 30% dos meus clientes são perfis que não seriam comerciais, mas que têm assim, muito resultado através da venda, porque se desenvolveu, né? E vem muito de dentro, sabe, Pri? O pilar principal da venda hoje é a autoconfiança. Total. Que vem da autoimagem, a forma que a pessoa se vê, as crenças que ela carrega. E muitas vezes a pessoa ela não está conseguindo vender o seu trabalho, vender o seu serviço para o cliente, porque ela não acredita em si mesma. Então, a raiz é no emocional. Então, o profissional que ele decide se olhar, a grande tendência dele ter resultado rápido é muito grande. Com certeza. Porque vai começar de dentro para fora. E não é só técnica de venda, né? Da mesma forma que eu, no banco, precisei me desenvolver. E quem me vê hoje não imagina, né? Mas eu era extremamente introspectiva. Eu sempre fui muito quietinha desde a infância. Tinha dificuldade de me comunicar com as pessoas. Tanto que, quando eu comecei a atuar como contratada no banco, o meu desafio era me conectar com os clientes. Porque eu escutava muito e eu não executava. Eu não conseguia gerar a conexão. E eu lembro muitas vezes despachando os clientes. Me lembro muitas vezes olhando para o meu colega vendedor e me comparando. E na época eu tinha um colega que ele vendia assim 20 produtos por dia. Meu Deus. E eu olhava para ele e eu entrava em desespero, né? Eu posso dizer que foi a minha primeira falha no processo com a venda, foi me comparar com pessoas que estavam há mais tempo no mercado do que eu. Ele estava há 10 anos fazendo o que ele fazia e eu me comparava com ele. Totalmente. Né? E aí entra o que eu vejo que acontece muito com os clientes hoje, que chegam até mim olhando para o vizinho. Olhando para um concorrente, olhando para um profissional que está prosperando, que está tendo resultado, mas o cara está há anos no mercado. Totalmente. Ele está há muito tempo se desenvolvendo. E é a primeira falha. Porque daí a pessoa, quando ela começa a se comparar, ela literalmente ela entra num vitimismo, né? Então, ela olha para a dor de não conseguir vender, a dor de não conseguir prosperar, não conseguir ir para frente, e ela não consegue ver a solução. E hoje eu vejo nos meus clientes o que eu vivenciei dentro do banco, né? Que são pessoas, né? Nós somos muito semelhantes, então eu posso dizer que foi a primeira falha. E o eu buscar ajuda para me desenvolver, olhar para o meu emocional, para minha autoconfiança, para quem eu era, foi primordial. E hoje quem me vê não vê que eu tenho dificuldade de comunicação, mas naquela época eu tinha muito. Então eu sou a prova viva de que qualquer pessoa pode vender, desde que ela esteja disposta a aprender, se desenvolver e principalmente, enfrentar os próprios monstros. Com certeza. Né? Porque é internamente que é o desafio. Olhar para si com autoconhecimento mesmo, né? O que eu sou, o que eu preciso desenvolver e melhorar isso. Porque eu vejo muito a venda, a gente acha às vezes, eu não sei vender, e aí, claro, por uma crença, ou não sou boa em vendas, mas para você conseguir um trabalho, você precisa se vender. Para você casar, você precisou se vender em algum momento. Então, tudo envolve vendas. E aí, outra coisa que eu converso muito com a minha mãe, que a minha mãe, né, foi vendedora no comércio muitos anos. Eu trabalhei no comércio, você também, né? Então, e a gente aprende muito, sempre falo que é uma escola, sou muito grata. Mas muita gente tem a concepção de que vendedor é o que não deu certo na vida. Né? Então, ele é vendedor porque, coitado, não fez faculdade, ficou lá e foi ser vendedor. Eu já vi realidades de vendedores sustentarem famílias, já vi de conseguir formar o filho numa faculdade de medicina, comprar seu próprio apartamento. Então, assim, é muito recompensador vender. Você mexe com comissão, você faz o teu salário. E eu vejo que as pessoas não enxergam dessa forma, né? Como é que tu vê isso no mercado? É uma das crenças mais comuns. Todos os treinamentos que eu faço, a crença principal que vem, vendedor não deu certo na vida. E, inclusive, essa é uma das crenças, Pri, que mais faz com que profissionais que começam a empreender
Por exemplo, advogados, arquitetos, dentistas, médicos, profissionais mais técnicos têm dificuldade de se diferenciar no mercado porque internamente acha que vender é ruim, que vendedores não deram certo, que o cliente precisa vir de forma natural até ele, querer comprar de forma natural e que ele não precisa fazer o esforço. Eu não quero ser o vendedor chato, eu não quero ser o vendedor que fica chamando, que fica incomodando. São crenças que são muito enraizadas. E quando a gente olha para a venda, quando uma pessoa ela quer se desenvolver, a gente precisa olhar para isso. Porque, por exemplo, se eu pego um profissional, vamos pegar um empreendedor, né? Que ele quer aprender a vender, o trabalho dele, ele quer se diferenciar por valor e não por preço, que é o que a maioria quer, né? Eu quero vender valor, não quero vender preço. Esse empreendedor, se ele tem alguma crença contra a venda, ele vai sofrer. Ele pode ter todas as técnicas de venda do mundo, ele não vai conseguir performar. Por isso que muitas pessoas pegam técnicas prontas da internet, né? Que tem muito hoje, tem muita técnica de venda. Sim, da mais leve. Um e-book, script, assim, processos engessados e tentam replicar e não tem resultado. Porque o problema está internamente. Né? Então, essas são crenças, literalmente. Hoje nós estamos vivendo uma era que não tem como não vender. Todos os profissionais estão vendendo o tempo inteiro, que nem você falou. Eu quero casar, eu preciso me vender de alguma forma. Né? Eu preciso ver vantagem, benefício em toda a negociação para eu querer comprar algo. E a questão é que as pessoas têm medo disso. Né? Eu vejo muitos empreendedoras, principalmente, que ficam anos estagnadas no mesmo faturamento porque elas internamente têm alguma crença com vender ou com dinheiro. Né? Hoje mesmo eu fechei uma venda com uma empreendedora que ela me trouxe isso. Eu tenho dificuldade de fazer dinheiro. Eu tenho dificuldade de vender o meu trabalho. E eu não sei de onde que vem. Detalhe, né? A raiz dela é uma raiz de CLT, uma raiz de estabilidade, né? Então, insegurança. Então, ela vai ter que, nós vamos ter que fazer o quê? Trabalhar todo o emocional dela, olhar para todas as crenças dela, para daí vir com técnica de venda. Né? Então, são crenças que não dá mais para sustentar, inclusive dentro de uma empresa, de uma multinacional, enfim, se você quer crescer, tu precisa se vender, né? Não necessariamente porque você está vendendo um produto final ou um serviço. Hoje, vence quem se comunica melhor, vence quem sabe se vender, vence quem sabe o seu próprio diferencial. Com certeza. E vai ficar cada vez mais latente com a rede social. Está ficando cada vez mais latente, né? E precisa de uma abordagem também muito personalizada, porque apesar da gente ter padrões de comportamento, como você falou, vai muito do serviço que eu estou vendendo, do produto que eu tenho, para quem eu estou vendendo. Então, acho que, né, conhecendo mais profundamente assim da tua entrega, eu sei que tu olha para tudo isso para ensinar a pessoa a ver a outra, como ela compra, como ela pensa, né? Então, também acho que isso é muito importante. Muito, Pri. E todas as nossas decisões têm um fundo emocional. Inclusive a profissão que a gente escolhe. Nós não escolhemos o que a gente faz à toa. Você não escolheu o marketing à toa. Eu não escolhi vendas à toa. Né? E é muito curioso, né? Porque olhando para a minha história, a minha mãe trabalha com vendas há 30 anos. E eu não queria isso. E o que eu mais fugia de olhar, de desenvolver, era o que estava alinhado com o meu propósito. E hoje, né, que nem nós estávamos falando ali dentro, vender para mim é muito leve, é muito natural. Quando eu vejo, estou vendendo alguém, estou vendendo alguma coisa. E não é uma coisa pesada. Por quê? Eu consegui olhar para trás e entender o que me travava no processo. E hoje, que nem você falou, né, nas mentorias, nos treinamentos, enfim, a gente olha muito para isso. E apesar do mercado olhar para o mundo das vendas como sendo algo extremamente agressivo, que vender tem que ser números, tem que ser resultado, tem que fazer acontecer, tem que ser também, faz parte do processo, a gente está vivendo uma era onde não tem mais como não olhar para as pessoas. Com certeza. Né? Todas as pessoas com quem eu conversei no podcast, todas falaram... Não tem como mais. O fundo é todo esse. Total. Né? Assim, nós estamos vivendo a era do autoconhecimento. E a gente está vendo grandes players do mercado falando de vendas e falando de autoconhecimento, que um ano atrás falavam só de técnica de venda. Então, a gente não tem mais como ignorar isso. Né? Por exemplo, eu vejo muito nas empresas vendedores que geralmente passaram por um histórico de rejeição na infância, que possuem pais que se separaram ou que tiveram essa emoção muito forte na infância, eles são profissionais que têm mais dificuldade no processo da venda.
Diferente de profissionais que não viveram isso. Por isso que muitas vezes tu olha numa equipe, tem 10 vendedores e tem 4 que se destacam. Tu vai olhar para a criação dessa pessoa, foi totalmente diferente. Ela teve estímulos diferentes, ela cresceu com uma autoimagem diferente, ela cresceu em ambientes diferentes. Então, o ambiente que a pessoa cresce vai impactar muito. Então, por exemplo, hoje eu estou numa empresa atendendo, tem 10 vendedores. Se o dono da empresa vai querer resultados para os 10, ele vai ter que olhar para os 10 de forma individual. Não tem mais como ele querer levar apenas um treinamento, né, e esperar que esse treinamento vá fazer com que os 10 vendam da mesma forma. Porque uma técnica vai performar maravilhosamente bem para o João e muito mal para a Maria. Né? Por isso que scripts, processos engessados, eles já não estão mais funcionando como antigamente funcionava. Com certeza. Né? E a raiz está nas pessoas. Com certeza. Né? A gente acaba olhando para muitos âmbitos no processo, porque se eu olhar só para o resultado, eu não consigo ver o quanto aquela pessoa realmente tem potencial. E muitas vezes as pessoas que mais a gente acha que não vai evoluir dentro de uma empresa são as que mais evoluem. Eu tenho um caso, por exemplo, eu atendi uma empresa recentemente que era equipe técnica, né? E tinha uma profissional em específica extremamente introspectiva, quieta, muito boa no que ela fazia, tecnicamente, muito boa, uma das melhores. Mas ela não tinha o molejo comercial, ela não conseguia conduzir. E assim, o processo dela em 4 meses foi surreal. Tanto que ela virou assim case da empresa. Porque ela vestiu a camisa, ela falou, eu vou me desenvolver, eu vou olhar para isso. A gente olhou para as dificuldades dela de vender para homens, a gente olhou para a dificuldade dela de negociar preço, de fazer fechamento. E ela é outra pessoa no processo. Então, se essa empresa tivesse olhado e pensado, não, eu vou deixar ela de lado, porque ela não tem perfil comercial, eu vou focar na galerinha que tem perfil comercial, cara, olha o resultado que eles iam perder. Com certeza. O quanto eles iam estar perdendo no processo por não olhar para ela. Né? E eu até falo muito assim para os empresários que me buscam, que eu fico muito feliz quando eles querem olhar para equipes por pessoas que não têm perfil, aparentemente. Porque são essas pessoas que mais vão ter resultado. Porque é aquelas pessoas que talvez a vida inteira ninguém acreditou nelas. Elas buscam, né? Exato. Então, quando vem um voto de confiança, são os que mais se desenvolvem. E muitas vezes a estrela do time, que é aquela pessoa que a gente achava que ia performar muito, é a pessoa que menos está aberta ao processo. Né? Que acha que eu fiz assim até agora e assim funciona e assim eu vou continuar fazendo. Tem muito. Esse é um dos pensamentos assim mais enraizados, principalmente das pessoas que estão há muito tempo fazendo a mesma coisa. É a dificuldade de estar aberto ao novo, de fazer coisas novas, de eu vou me dispor a melhorar. Tá, mas eu sempre fiz assim. Eu tô há 5 anos vendendo do mesmo jeito. Ah, não, mas o problema é o mercado. Ah, não, mas o problema é o concorrente. O cliente só busca preço. São as crenças mais enraizadas de profissionais que têm dificuldade de performar. Com certeza. São justificativas, né? Historinhas. Com certeza. E eu e a Fê, a gente trabalha muito juntas, assim, apesar, né, de ser empresas separadas, uma indica a outra, porque não existe processo de vendas sem um marketing alinhado, né? Porque você, como empreendedor, precisa estar à frente também nas redes sociais, aparecendo, né? Seja o teu time, enfim. Assim como o meu trabalho também, porque de nada adianta um marketing efetivo se o cliente chega para comprar e a venda não acontece, né? Então, eu queria a tua opinião, assim, sobre essa caminhada das duas áreas juntas, né? E que elas se complementam, não é? E, geralmente, dentro das empresas, as áreas de marketing e vendas são meio que... Elas não rivais. São, né? Elas são divergentes. E, na verdade, elas têm que caminhar juntas. Eu só consigo fazer um folder efetivo se o vendas me falar o que é mais comercial, né? Então, enfim, como você vê isso? Eu vejo que existe uma guerra de egos dentro das empresas, né? O comercial tem medo de abrir as abordagens, de abrir o atendimento e mostrar que está falhando muitas vezes. O marketing, muitas vezes, tem medo de olhar e assumir que está falhando. E eu vejo que o que mais performa dentro das empresas, Pri, é quando se tem uma cultura forte de semanalmente os dois sentar juntos. Empresas que o marketing senta e conversa com o comercial frente a frente, para avaliar quantos leads, qualidade do lead, como que foi o atendimento, em que etapa do processo, do funil que esse lead parou de responder. Isso é bem importante e passa muito batido, né? E vou até falar algo que é um pouco polêmico. A gente vê dentro do corporativo adultos com comportamento infantil. Sim.
Porque muitas vezes é fácil eu falar a culpa é do marketing que não está mandando lead bom. E é fácil eu falar é o comercial que é ruim. Mas onde que está o furo? Será que não tem um furo em cada setor? Como que eu posso fazer para melhorar isso? E eu vejo muitas empresas investindo horrores em tráfego, investindo muito em marketing e que não desenvolve o time comercial. E aí não adianta, não vai performar. Total. Né? Vai chegar um lead bom, muitas vezes qualificado, aí vai demorar horas para responder essa pessoa. Aí não vai fazer, muitas vezes, o feijão com arroz bem feito, que é atender bem o cliente, que é o que eu mais pego no mercado, é não fazer o feijão com arroz bem feito. E aí fica aquela briga. Não, mas a culpa é do marketing, não, mas a culpa é do comercial. Então, eu penso que quando a empresa, e eu falo empresa, eu falo os empresários, eles analisam e falam, não, agora a gente vai ter uma cultura diferente, o marketing vai abrir as estratégias, o comercial vai abrir as estratégias, performa de uma forma mais leve, né? Porque, bom, nossa parceria diz muito disso, né? Eu vou em muitas empresas que não têm um marketing ativo, eu sei que não vai chegar cliente para ele converter. Então, ele precisa ter um marketing ativo ali dentro. E muitas vezes vai ser a visão do marketing e me falar o que está falhando que vai fazer eu poder melhorar no processo. Né? Então, tem que ter essa sintonia, tem que ter uma cultura. É o delegar, mas não delargar, que acontece muito nas empresas às vezes, né? Caiu 40 leads ali, solta para o comercial não tem um treinamento, o comercial não tem um material de suporte, o comercial não tem um processo comercial definido, não sabe muitas vezes nem o diferencial do que vende. E aí o que acontece? Morre. O investimento se perde. Então, tem que ter uma sincronia. Eu preciso investir em marketing, tráfego e no comercial. Né? É uma engrenagem que só um braço não funciona sozinho. Certeza. Não tem como. E como que você vê agora um pouquinho mais de marketing, rede social, para o empreendedor, para o negócio, para as vendas acontecerem assim? Eu penso que as empresas, Pri, elas estão se destacando cada vez mais pela rede social. É a nova vitrine. Né? Então, hoje eu não vou mais procurar um profissional ou uma empresa no Google. Eu vou entrar no Instagram. No máximo, ChatGPT agora, né? Que eu vou começar a pesquisar. E a empresa que ela não demonstra valor na rede social, ela vai receber muito cliente por preço. Às vezes, o cliente está vindo, está pedindo desconto, está barrando no preço, porque ele olha a rede social e ele não está vendo o diferencial. E uma coisa que eu sempre falo para os clientes, até quem vende produto, não é o produto que você vende, é o teu serviço. O que você entrega de diferente? Agregado, né? O que você muda na vida do teu cliente quando ele compra de você, da tua equipe? Ah, mas eu vendo peças. Cara, e o teu serviço? E o teu suporte? E o teu acompanhamento? O que você faz além da venda? E é isso que o empresário vende. Muitas vezes ele fica correndo atrás de bater preço. Eu entendo que existem, sim, segmentos que vão ser mais uma briga por preço, mas pessoas compram de pessoas. O comprador da empresa que você quer vender vai comprar de você. Ele precisa gostar de você. Relacionamento. Aí entra aquela coisa, se o meu vendedor está batendo só em preço, ele não vai conseguir se conectar. Né? Eu estava numa empresa semana passada e chegou um vendedor assim, de uma marca específica e ele sentou com a empresária e eu estava sentada atrás. E ele chegou já falando de preço e batendo o produto e falando por que ela não comprou mais dele. E assim, ó, em questão de 10 minutos, ele deve ter falado assim, milhões de palavras. E eu fiquei observando o comportamento dela. Ela só estava na defensiva. Por quê? Ele estava vendendo para ela. Em nenhum momento ele chegou pedindo como que estava a demanda dos produtos, como que estava a questão da empresa dela, o que ela estava vendendo mais, o que ela estava precisando mudar no contexto, como ele poderia ajudar. Ele chegou batendo preço. Resumo, ele saiu com uma contraproposta para ele levar para a indústria e ele bateu o preço com ela. Ele não foi muito feliz na abordagem dele, possivelmente ele não fechou o negócio depois, a não ser que ele tenha trazido um preço bom. Então, é isso que as empresas precisam mudar. E por que eu falo empresas, Pri? Porque começa de cima. Com certeza. O meu vendedor, ele vai vender valor ou preço com base naquilo que eu penso. Sempre vai ser um reflexo. Se a minha empresa não está performando, não está vendendo, não está entregando, é porque eu preciso subir o meu nível de consciência como empresária. Então, alguma coisa eu preciso mudar
para que a minha equipe mude, para que a minha equipe tenha resultados diferentes. Com certeza. E o problema não é embaixo. E reflete até na rede social, porque eu vejo que você é a pessoa que mais entende do teu negócio. A gente pode colocar equipe, pode fazer conteúdos pontuais, mas quem entende do negócio é você. E isso vai muito até de energia, assim, né, Fê? Quando eu vejo a gente, o empreendedor, quando tá numa semana mais baixa, parece que tranca tudo, as vendas não acontecem, e, né, como que você vê nessa escala, assim, né? Eu olho muito para isso, porque é muito nítido quando o faturamento da empresa empaca. Eu tive um caso recentemente de uma empresa em que estava fluindo muito bem as vendas, e aconteceu um fato com uma empresária no meio da semana e simplesmente travou. Parou de vir cliente, os clientes começaram a sumir, pararam de responder e, querendo ou não, estava impactando nela. Foi sentar, conversar, alinhar os pontos com ela, ela tomar consciência do que estava rolando, fluiu o fluxo das vendas. Então, não adianta a gente querer dizer que não impacta. Eu posso ter 50 pessoas abaixo de mim. Se eu não estou bem, vai impactar de alguma forma no meu negócio. Com certeza. A equipe performa diferente. A equipe fica tensa quando o dono da empresa não está legal. Então, vai refletir. Se eu ficar um mês sem aparecer na rede social, o dono da empresa, dependendo do segmento, vai impactar mais ainda. Sim, com porque certeza. eu sou a cara da minha empresa. Com certeza. É. E a gente está indo para um caminho também de cada vez mais uma personificação, porque é o que você falou, a gente compra de pessoas, né? Então, a gente quer ver as pessoas por trás da empresa, a gente quer ver quem está nas vendas, quem está no marketing, quem está fazendo acontecer, né? Então, super... O tempo inteiro. E a maioria dos empresários tenta fugir disso, né? Não quer estar na rede social, não quer vincular a imagem, mas é muito mais marca. Nós estamos vivendo uma era disso, né? E se eu quero comprar de pessoas, eu quero saber de quem eu estou comprando. Então, muitas vezes, tem empresas que performam bem no mercado porque a rede social é extremamente ativa. Porque a rede social mostra uma realidade completamente diferente. E aí vem muito do olhar do dono. O que eu quero para minha empresa, o que eu quero mostrar, o que eu quero de resultados, como eu vou me diferenciar. E nós viemos... Principalmente a nossa região vem muito do olhar para o vizinho. O que o meu concorrente está fazendo? O que o meu concorrente está deixando de fazer? Como que ele está ofertando? Qual que é o atendimento dele? Quanto que ele está vendendo? Mas aí eu não estou parando para pensar o que eu posso fazer na rede social ou no meu atendimento para fazer com que eu fique à frente desse concorrente. Total. Do inovar, do fazer diferente. Às vezes eu estou perdendo venda porque a minha equipe não faz o feijão com arroz. Quer dizer, um bom dia decente para o cliente, muitas vezes. Olhar no olho, né, quando é presencial. E até você trouxe, e eu acredito ser pertinente falar, que é quando você tem, às vezes está olhando para atrair mais lead, para ter mais cliente, você tem uma base já que você conseguiria trabalhar. Atendendo com intenção esses teus clientes, você conseguiria ver novos produtos para ofertar, atendendo essa demanda de mercado. E parece que as pessoas não estão, às vezes, só olhando para a grama do vizinho e não olhando para a sua base, assim, para o que consegue desenvolver, né? E é muito mais barato eu vender para o mesmo cliente, para um cliente antigo, do que eu conquistar um cliente novo. Eu tenho clientes hoje que possuem uma base de 20 mil clientes. Estão trabalhando? Tem que olhar para isso. Porque o cliente que comprava na minha empresa 1 ano atrás e ele parou de comprar, por que ele parou de comprar? Aonde que ele está comprando? É esse olhar que o empresário precisa ter. Como que a minha equipe pode ativar essa base? Como que eu posso voltar a vender? Hoje, por exemplo, eu fui numa empresa, a gente fez um movimento semana passada de entrar em contato com clientes que não renovaram os planos e que não compraram, não deram continuidade, para entender qual foi o motivo decisor desse movimento. E foi muito interessante as respostas que a gente teve. Nada contra o atendimento, nada contra a empresa. Muitos mudaram de cidade, momentos de vida diferentes, que encontraram uma outra alternativa de produto, né? Mas o fato de eu buscar esse feedback do meu cliente também faz ele olhar para mim diferente. Do tipo, eu sou importante. Ele se importa com a minha opinião. Eu sou importante, porque muitas vezes o cliente comprou uma vez na tua empresa e tu nunca mais entrou em contato. Tu nunca mais buscou ele para vender alguma coisa. E ele tem que ser o primeiro a saber o que você tem a vender. Com certeza. O produto novo que chegou, ele tem que ser o primeiro a receber. E é o se sentir exclusivo, ou se sentir bem atendido. Inclusive, eu estava lendo essa semana sobre nós estarmos vivendo uma era onde as pessoas pagam mais caro
para se sentirem cada vez mais exclusivos e pertencentes. E as empresas que estão entrando nessa onda, mesmo não sendo empresas que vendem high ticket ou alguma coisa assim muito premium, elas estão se destacando. Com certeza. Eu posso vender produtos de valor baixo e ainda assim fazer o meu cliente se sentir especial. Isso aí. É uma personalização também, né? Conforme a necessidade. O problema é o banalizar. O achar que o meu cliente não é um cliente que é de valor alto. Ele não precisa disso. São pessoas, gente. Todo mundo gosta de se sentir especial. Total. E não julgar também, às vezes é uma visão meio, né, deturpada de tipo, ele não vai pagar meu preço, não é pra ele. Quem disse que não? Exatamente. Né? Claro, a gente tem que ter nicho, a gente tem que pensar no nosso cliente ideal, pensar em persona, mas assim, quem somos nós para dizer que essa pessoa não pode ser nosso potencial cliente, né? Exato. E muitas vezes eu posso estar criando produtos para atender outros públicos. Eu vejo que está acontecendo muito isso no mercado, né? Das empresas que vendiam só para público A e B. High ticket, né? Estão começando a criar produtos e alternativas para atender aquele cliente que é fã, que quer muito comprar, mas que no momento não tem condição. Exato. Né? E isso vem muito de propósito também. Enquanto a pessoa está disposta, a empresa está disposta a fazer esse movimento, né? Porque é você realmente abrir para um público maior, né? Mas é o tratar o cliente como sendo especial. Toda pessoa que chega. E é algo que, até conversando com as gurias ali dentro, o cliente ele vai se sentir especial pela forma que você conduz com ele. Sim. Independente do que tu está vendendo. E quando você trata o cliente bem, que é o feijão com arroz, gente. Às vezes tu vende para o cliente sem estar vendendo, né? Às vezes tu não precisa fazer um pitch de venda para vender o que tu vende ali. E é isso que as pessoas acham, que tem que estar fazendo um pitch de venda o tempo inteiro. Não é sobre isso. Não é. É sobre como você conduz, é sobre o que você fala para esse cliente, o quanto você se adequa à realidade dele, que isso também é muito importante, o quanto você está aberto a ouvir esse cliente, porque a maioria não está aberto nem a ouvir. Nem a ouvir. Né? Que é uma das grandes falhas do mercado. Tanto de empreendedores quanto de vendedores. Não parar para ouvir o cliente de forma intencional, de forma atenta, para realmente olhar para ele e ver como eu posso ajudar esse cliente. Né? E as vendas poderiam ser muito mais rápidas. E às vezes até gerando traumas, né? A gente conversa muito sobre isso, pessoas que às vezes estão empurrando uma venda ou talvez, né, socando goela abaixo, a gente fala. Isso só vai gerar um trauma. Ali com a tua empresa, eu comprei uma vez, você ganhou. Tipo, né, foi extorquido, mas depois não vai ter uma outra compra, né? Não vai conseguir fazer uma recorrência quando a pessoa é muito agressiva e, né? É um perfil de venda, Pri, que eu vejo que está caindo cada vez mais. A venda agressiva, por mais que existem muitos profissionais que ensinam ainda isso, é uma venda que você não vai conseguir conquistar o teu cliente, a não ser que a tua entrega seja extraordinária, né? Mas o processo da venda, ele precisa estar muito ligado ao você enxergar propósito no que você faz. Porque se você olha para o cliente que chega para você, por exemplo, você com a empresa, eu sei que o cliente que chega, ele tem um propósito e eu quero fazer com que ele prospere, que ele tenha ainda mais resultados com a rede social, você vai vender o teu trabalho diferente, porque você entende o teu propósito. Com certeza. E muitas vezes as pessoas que vendem goela abaixo, que vendem de forma agressiva, é porque elas não entendem o propósito. E elas não conseguem mostrar a transformação que o cliente vai viver após comprar o serviço ou o produto que ele está vendendo. Porque quem realmente entende propósito, sabe o que está entregando, é confiante, acredita no preço que está cobrando ali, sabe que aquela pessoa não vai ser a mesma, ela vai vender. E vai ser rápido e vai ser leve. E uma coisa assim, Pri, que eu aprendi nesse último ano de empresa, posso dizer nesse último, que eu posso muito querer vender para o meu cliente, mas eu não posso querer salvar ele. Total. Então, nem sempre o cliente que vai chegar até mim, ele vai estar pronto para comprar. Porque se ele compra o meu serviço, por exemplo, uma mentoria, um treinamento, e ele não está pronto para isso... Ou disposto ou até, disposto, né? Porque ele vai ter que mudar. Ele não vai ter resultado. E aí, eu vou querer salvar esse cliente, porque eu quero que ele tenha resultado. Eu entendendo do meu propósito. Isso acontece com quem presta serviço, né? Com frequência. Eu vou querer salvar o cliente e aí o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. Por isso que tantas empresas têm cancelamento depois de 2, 3 meses. Por isso que mentores perdem clientes depois do primeiro, segundo encontro. Porque não alinhou a expectativa, não era o momento do cliente. Ele não estava pronto para viver aquela transformação. Mas houve uma venda forçada. Total. Então, acende um alerta. Quem tem muito cancelamento...
precisa se autoavaliar, né? Eu observo, assim, o meu processo. Nos últimos 3 anos e meio, eu tive 2 clientes que a gente cancelou o contrato no meio do caminho. Eram clientes que não estavam prontos. Sim. Eles não tinham estrutura. E tá tudo bem também. Tá tudo bem. É o momento. Tá tudo bem. E foi um processo leve, foi um cancelamento tranquilo. Permaneceu a amizade, entendemos dos 2 lados. Mas eu conheço empresas de prestação de serviço, consultores comerciais, enfim, que tem cancelamento todo mês. Que tem uma alta rotatividade de clientes. Se o cliente não compra de volta, se o cliente não volta, é um sinal de alerta. Né? Então, é eu parar e me autoavaliar. Eu estou fazendo por propósito? O que eu faço realmente está alinhado com o que eu quero entregar? E aí, se eu estou forçando venda, por que eu estou forçando venda? Eu preciso forçar? Se eu preciso forçar, porque tem alguma coisa errada. Né? Então, é quando eu tenho clareza disso, isso vale para empreendedor e isso vale para vendedor. Se eu tenho clareza que eu não preciso forçar a venda, o processo flui diferente. Não precisa ser pesado. Com certeza. E Fê, falando de equipe de vendas, como saber, como motivar os meus vendedores? Como é que você vê isso? Conhecendo o time, bem importante. Existem dois profissionais que você vai ter no teu negócio. O profissional que ele é motivado por dinheiro, o ambicioso, o que sabe o que quer, que ele tem projetos muito bem definidos para a vida pessoal dele. Então, ele é o cara que ele vai buscar alta performance, o que vai buscar validação o tempo inteiro. E existe o vendedor que ele vai buscar conforto, que ele vai buscar qualidade de vida, que ele vai buscar cuidar da família. Não quer dizer que um vai performar melhor que o outro. Vai depender de como eu vou estar direcionando, dando feedbacks, cobrando esse profissional. Porque, por exemplo, assim, Pri, existem pessoas que não se motivam por dinheiro somente. Sim. Somente por dinheiro. Existem profissionais que não se motivam sob pressão. Então, quando eu entendo que eu tenho um vendedor no meu time, que eu preciso pressionar, dar desafio, fazer ele andar, fazer ele remar, e dar muito elogio e colocar ele para cima, eu vou fazer ele performar. Aí, se eu entendo que eu tenho um outro vendedor que eu tenho que motivar, que eu tenho que falar o quanto ele é bom, que eu tenho que lembrar que ele é capaz, que é possível, ele vai performar também. Só que se eu inverter a ordem, não vai acontecer. Então, o líder de equipe, o gestor comercial ou o empreendedor, a primeira coisa, conhecer o time. Conhecer os projetos pessoais, o que ele quer da vida, por que ele está fazendo o que ele está fazendo, né? Uma coisa que eu falo, não tenham pessoas sem propósito pessoal no time. Porque se eu não tenho um objetivo pessoal para os próximos 6 meses ou 1 ano da minha vida pessoal, por que eu vou buscar vender mais? Eu vou me acomodar, eu vou chegar numa zona de conforto e eu vou me acomodar, que é o que acontece com muitos profissionais. Então, é eu entender o que motiva o meu funcionário, o que eu posso fazer para instigar ele no dia a dia, que movimentos que eu posso fazer de forma interna para ele se mover diferente, né? Que vai fazer com que ele tenha resultado ou não. Claro, e até agradecer, saber a forma de agradecer quando ele também fizer algo bom, de reforço de comportamento, né? A validação dentro das empresas, Pri, é um dos principais furos, tá? Eu posso dizer que 90% das empresas que eu já passei, o empresário ou o líder não sabe validar o time, agradecer, reconhecer, falar o quanto o time é bom, o quanto as pessoas estão performando. Igual a infância, né? Quando você levava boletim para o pai ou para a mãe, eles falavam, não fez mais do que a tua obrigação. É o que acontece com muitas empresas. Nós sabemos que ele está ali para vender. Mas, às vezes, o cara está esperando um reconhecimento que não é somente o financeiro, que não é somente o dinheiro. E as equipes que têm uma pegada muito agressiva, de alta performance, focado muito em resultado somente, tendem a performar por 6 meses, 8 meses e ter um pico, né? Um vale de resultado. Porque aquele profissional ele vai se motivar por um período. E ele vai conseguir dinheiro e vai chegar um momento que ele vai começar a ficar incomodado. Eu vejo muitos profissionais bons dentro das empresas que estão mudando, que estão indo para outros lugares, que estão incomodados com os ambientes que estão, porque espera um reconhecimento do dono da empresa. Aí, quando eu levo para os empresários, eles falam, nossa, mas não tem necessidade. Tem. São pessoas, são seres emocionais, né? Muitos estão ali buscando algo que eles não têm nem em casa, muitas vezes. Verdade. Né? E, claro, não é a gente pregar aquilo, tem que ser tranquilo, não pode cobrar. Não é isso. É ter o equilíbrio. É eu saber o que eu tenho na minha equipe, como eu posso
potencializar o que eu tenho na minha equipe, saber cobrar e também saber direcionar. Com certeza. Não é só cobrança, é saber reconhecer. Então, as reuniões precisam ter um momento de agradecimento, de olhar para os números, de olhar para o até onde nós chegamos, né? Inclusive, eu até falo nas empresas, não olhe só para o que falta. Olhe para o que você já vendeu até aqui. Às vezes a gente é difícil, né? Nós fazemos isso. Olha, às vezes passa demais e quando a gente olha para trás, a gente, meu Deus, sério, eu tava aqui, agora eu tô aqui. Falta, sei lá, 100 mil reais para eu atingir a meta da equipe. Cara, mas eu vendi 300 já. Comemora, vibra, fica feliz. Porque, às vezes, nessa angústia de buscar os 100 mil que falta, a equipe desmotiva. A equipe acha que não vai conseguir. Aí deixa de olhar para todo o resultado que conseguiu, né? E não olha como deveria. Mês passado, numa empresa, a gente fez um movimento com a equipe de olhar a quantidade de contratos que cada um vendeu. Olha só. Uma profissional tinha feito 80 contratos diferentes. Meu Deus. Em 20 dias de trabalho. São 80 pessoas. Foram 80 vendas. E quando ela olhou, ela falou, caraca, não imaginava que eu tinha feito tanto. Porque ela estava buscando o alvo dela de venda, ela estava movimentando, mas ela não estava vendo o quanto ela tinha feito. Quando ela viu os 80, ela buscou os 100. E ela conseguiu muito mais rápido do que se ela estivesse olhando somente para os 100. Né? Então, é uma mudança de ótica no processo comercial também. E que reflete na mentalidade. Que reflete na mentalidade, total. A forma que você olha, né? E Fê, agora pensando como vendedor, como eu posso ser um vendedor melhor? Buscando autoconhecimento. Os vendedores que mais performam nas empresas são os vendedores que olham para dentro. São os vendedores que não esperam pela empresa. Eu não posso esperar um treinamento da empresa, eu não posso esperar um incentivo da empresa. Eu preciso buscar conhecimento sozinho. E aquela coisa assim, terapia, né? Busque terapia. Profissionais que trabalham com venda precisam fazer terapia, gente, porque emocionalmente são muitos picos. Verdade. Picos e vales o tempo inteiro. E fingir que não, né? E fingir que não, fingir normalidade o tempo inteiro. E assim, os profissionais que mais performam, Pri, são autoconfiantes ou que buscam desenvolver a autoconfiança no processo, isso é bem importante. E isso envolve muito até, talvez, a sabedoria, né? Porque quando você entende mais sobre não só você, mas também sobre o teu produto, tu ganha mais confiança sobre a tua, sei lá, o teu serviço. A gente, quando estuda mais a nossa parte técnica, é assim que você ganha autoconfiança. Total. É conhecer o produto, o mercado, o como você performa, né? Não adianta querer vender algo que você não acredita, ou que você não conhece. Então, a autoconfiança, ela vem muito disso também. Então, são pessoas que desenvolvem isso, que buscam conhecimento externo, outras habilidades, né? Uma frase assim, quantos livros de vendas que você leu nos últimos 6 meses? É uma pergunta que muitas pessoas não leram nenhum. Não, e como usar outras coisas. Eu vejo meu pai é vendedor também nato, né? Super vendedor, e ele tá aprendendo a mexer com IA. Mas não só o chat GPT, ele tá aprendendo outras ferramentas. Daqui a pouco ele joga uma planilha, já sai outro resultado. Então, assim, como usar também, né, a inteligência artificial, ou seja, a inovação, a tecnologia, para facilitar o teu processo, né? É não ter medo do mercado. Não ter medo do que vai acontecer no mercado. Porque se você estiver se desenvolvendo, olhando para isso, buscando ferramentas, buscando técnicas. E quando eu falo técnicas, Pri, entra a inteligência artificial, mas entra também técnicas de venda. Total. Porque às vezes tu tá vendendo há anos do mesmo jeito. Muda a abordagem, muda a estratégia, muda o que você fala pro cliente, muda o argumento. O que você pode fazer, olhar pro teu cliente diferente, né? Às vezes, eu vou entender de comportamento humano, eu vou entender como que ele toma decisão, eu vou entender a linguagem corporal do meu cliente para quando eu estiver numa negociação, eu ver que ele está inseguro, eu ver que ele está apreensivo, para eu me posicionar diferente. O que eu vou buscar além? Mas aí, se eu fico ali no feijãozinho com arroz, fazendo sempre a mesma coisa, eu não vou performar. E eu lembro que no banco, por exemplo, né, quando eu estava trabalhando no caixa, eu vendia do mesmo jeito. E aí, quando eu entendi que o problema estava em mim, que eu precisava me melhorar, eu mudei os argumentos, eu busquei leituras. Eu lembro que, na época, eu ia tirar 20 dias de férias e eu li 3 livros de venda. Porque eu queria sair da onde eu estava, do fundo do poço, porque eu não estava vendendo, eu não estava performando, eu não estava feliz.
E aquilo foi o que virou uma chave. E eu começar a buscar conhecimento gerou também uma certa desconfiança de quem estava em volta, né? Como que ela está vendendo tanto? O que ela está fazendo? Eu vendi em silêncio. E fazendo o básico. Fazendo o Estudando. básico, estudando, me dedicando, fora do horário de trabalho. Né? E isso fazia com que eu tivesse ideias criativas. Chegava um produto novo, uma capitalização nova, eu criava abordagens, eu virava a tela do computador para o cliente, eu fazia ele imaginar ganhando prêmio, eu entrava literalmente no emocional do cliente. De uma pessoa que não gostava de vender, que não sabia nada sobre isso, mas o que eu precisei entender sobre mim mesma e do emocional do cliente. Como que eu vou acessar o emocional do meu cliente? E o vendedor hoje que sabe fazer isso, ele vende sem parecer que está vendendo. Com certeza. Porque é sair do técnico, é sair do produto, é desapegar do que você vende. Eu não quero saber o que você vai me vender para resolver o meu problema. Eu quero saber como que eu vou ficar após resolver esse problema. Ou como você pode me ajudar nisso. A transformação. Né? É a transformação. Então, os vendedores, se é produto ou serviço que buscam olhar para isso, vão ser os que vão se destacar no mercado. Com certeza. Os que não vão ser substituídos. E ele tá mudando, o mercado tá super mudando. Tem que, né, quem se adaptar vai sobreviver, né, nos negócios e nas vendas. Fê, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui. Que agradeço. Pra gente fechar, eu queria que você desse uma dica. Seja um podcast, um livro que você lê bastante também. Um livro, né, que seja transformador, que possa mudar aí a vida das pessoas de alguma forma. Vou dar a dica de 2 livros. Um livro de mentalidade, Os Segredos da Mente Milionária. Eu indico para todos os meus clientes, principalmente quem empreende, mas vendedores também mudam muitas chaves ao ler esse livro. E Os Segredos do Lobo, que traz uma visão comportamental na venda, de como você falar, sobre o teu tom de voz, sobre como se comportar, sobre a atitude mental que você pode ter no processo da venda. Então, são 2 livros assim que mudam completamente a visão de quem trabalha com vendas. Muito bom. Fê, para quem quiser te acompanhar, quais são suas redes sociais? Então, minha rede social no Instagram é fecielo.vendas. TikTok e LinkedIn. TikTok também tá fecielo.vendas. Pra ver, né? E o LinkedIn tá Fernanda Cielo. Me sigam lá pra gente conversar, pra entender um pouco mais da demanda de vocês. E espero ter compartilhado aí o meu conhecimento. Com certeza. E eu, através do Esquilo Content, então tanto no Instagram quanto no TikTok, ou Prisquilante em todas as redes sociais. Obrigada. Tchau.